Hoje eu gostaria de citar aqui o artigo 145 da Constituição Federal, que define que a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios poderão instituir os seguintes tributos: impostos, 2, taxas e 3, contribuições de melhoria decorrente de obras públicas. Parágrafo 1º da contribuição de melhoria, ela cita que sempre que possível os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte, facultado à administração tributária, especialmente para conferir efetivamente a esses objetivos e identificar, respeitados os direitos individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte. Nós temos também uma premissa do ordenamento jurídico, o princípio da progressividade, que tem por característica a elevação dos tributos de maneira gradual, segundo critérios estabelecidos em lei, e decorre do princípio da capacidade contributiva e da igualdade. Levando em consideração ainda a questão da igualdade, nós estamos vendo aí nos últimos meses uma elevação grande da inflação. Nós estamos com um aumento de impostos, nós estamos com aumento de taxas, aumento tanto dos combustíveis, que agora com a redução do ICMS ele caiu um percentual, mas nós temos aí os alimentos também com aumento desenfreado. E isso, quem que sente primeiro? A classe média e a classe média e baixa. Aqueles que têm uma renda pequena, aqueles que vivem com o salário mínimo, aqueles que pagam o seu custeio de forma muito difícil. Aqui nós temos um exemplo, em 1º de julho, senhores vereadores, o aumento das bandeiras de energia elétrica da ordem de 63%. Isso impacta diretamente na conta de energia de todo o José Fence, falando aqui de São José, mas de todo o cidadão. E pensando na questão do princípio da progressividade, eu trouxe aqui para nós discutirmos, eu vou levar ao Executivo, a lei que criou a COSIP dentro de São José. Analisando a lei com todos os seus critérios, com todas as suas faixas, e comparando com outras, essa lei ela foi criada lá em 2002 e teve uma alteração em 2009, e não se discutiu mais nesses 11 anos. Nós temos uma lei onde impacta para o pequeno, aquele que tem conta de luz na faixa de R$300, nada mais, nada menos de até 13%. Eu fiz uma tabelinha aqui. Ó. Ele impacta de 7% até 13,94%, dependendo de quanto é a sua fatura. O pequeno paga 13,94%. Faturas maiores, eu tenho aqui uma fatura de R$16 mil, onde a COSIP representa R$192. Ou seja, ela impacta nessa fatura um percentual de 1,16%. Eu tenho uma outra conta aqui, de uma conta de R$123, de uma residência unifamiliar, monofásica, que paga uma COSIP de R$11 a uma conta de 123, ela representa 10%. Uma outra conta aqui, uma COSIP de R$29, numa conta de R$308, ela representa 10,48%. Então nós fiz uma avaliação aqui da progressividade comparando com outros municípios. A nossa faixa de progressão que foi previsto em lei, na lei municipal, ela tem uma progressão, ela começa de 30 a 50 kVA, de 50 a 100, de 100 a 200, ela vai até 1.500 e acima de 1.500 é um valor único. Nós temos municípios que eles escalonam esse 1.500, eles vão até 10 mil. Nós temos outras leis aqui que foram criadas, deixa eu tentar buscar aqui, ó, o escalonamento até acima de 1.500, de 1.500 a 3.000, de 3.000 a 5.000 e acima de 5.000. E para indústrias, para comércios, o nosso escalonamento, ele para acima de 1.000. E o escalonamento aqui vai até 20 mil. O que quer dizer esse escalonamento dessas leis maiores aqui, criando a COSIP nos municípios catarinenses? Esse escalonamento maior, ele faz com que a gente consiga fazer a progressão de forma mais gradual.
Você consegue reduzir para o pequeno, vereador Juanito, para que ele pague menos, e justamente aquele que tem uma conta maior, como é o caso aqui de uma conta de energia de R$14 mil, que ele possa pagar um pouquinho mais, que ele não vai sentir. Numa conta de 14 mil, se ele pagar 190 de COSIP, ele pagar R$300 de COSIP, o percentual é muito pequeno. Agora, uma conta de R$300, você pagar R$30 de COSIP, o percentual é 30%. Nós precisamos, sim, fazer um aumento gradual da COSIP, precisa ser revisto os percentuais das faixas, principalmente da baixa renda. Eu vou fazer uma indicação ao Executivo para que a gente possa melhorar os percentuais de largada, que nós possamos aumentar as faixas de contribuição, para que seja mais leve o início da cobrança, e a gente aumentar até 20 mil kVA para que a gente possa fazer essa forma de cobrança gradual. Fiz uma estimativa, a arrecadação continuará a mesma, porque você vai fazer o equilíbrio. Aquele que está pagando 10% da sua conta de COSIP, ele vai baixar para 5%, mas aquele que está pagando 1%, ele pode aumentar para 2%, para 3%, vai fazer o equilíbrio, e neste equilíbrio a arrecadação continua a mesma, porém aqueles que são mais impactados, aqueles que têm a classe média baixa, que paga uma conta de luz em torno de 300, 400, 500 reais, essas pessoas terão um impacto direto, uma redução, se isso for trazido para discussão, uma redução de 8% a 11% na sua conta de luz. Poderá ser reduzido. Nós podemos fazer esta contribuição. Eu acredito que o Poder Executivo ele é sensível a esses temas. Eu estarei levando isso ao secretário da Casa Civil, ao secretário Verdini, porque ele não participou da criação dessa lei aqui em São José. Essa lei ela é de 2009. E digo aos senhores, a lei de 2009, ele aumentou os percentuais da lei de 2002, justamente para o pequeno, para as residências. Aquele que paga uma conta pequena, está pagando mais caro de COSIP, percentualmente falando, em relação aos demais que contribuem para a contribuição de melhoria para a iluminação pública. Se nós tivermos essa disposição de melhorar os percentuais, baixar para o pequeno, aumentar para aquelas faixas maiores, num percentual que faça esse equilíbrio, nós estaremos fazendo com que o princípio da progressividade no ordenamento jurídico ele seja respeitado, que é justamente a elevação dos tributos de maneira gradual, segundo os critérios estabelecidos em lei, decorrente do princípio da capacidade contributiva e da igualdade. Hoje, infelizmente, a nossa lei não traz igualdade entre os pequenos em relação àqueles que mais arrecadam. Nós temos aqui um outro exemplo da lei da COSIP, que criou a COSIP em Joinville. Em Joinville, eles não cobram em relação ao consumo da energia elétrica. A cobrança é em função atestada da sua residência. Residências com testada, terrenos, imóveis com até 30 metros de frente para a via pública, ele tem um valor. De 20 a 50 outro valor, de 50 a 100 outro, de 100 a 200 metros outro. Ou seja, uma grande empresa que hoje está pagando na sua conta de luz apenas R$ 193, e muitas vezes tem uma faixa de área aberta para a via pública muito maior do que uma residência de 6 metros, de 5 metros ou de 12 metros, esta grande empresa que paga R$ 193, se ela estivesse em Joinville, ela pagaria pela sua faixa de espaço da via pública que está sendo iluminada, o que seria mais democrático. Não é o caso que eu defendo aqui, o que eu defendo é justamente reduzir os percentuais para o pequeno, para que a gente possa equilibrar de forma gradual para aqueles que têm os valores de consumo maiores. Muito obrigado e boa tarde a todos.